Olá, o meu trabalho diz respeito ao direito de guerra e suas normas humanitárias. Primeiramente, é necessário entender que o direito de guerra ele é regulamentado pelo direito humanitário. O direito humanitário regula o direito à guerra justamente para que seja limitado e não cause danos às nações como um todo de forma muito extensiva. Embora há mais de 7 décadas nós não presenciamos mais uma guerra em âmbito mundial, é necessário que haja essa regulamentação justamente para que se evite essa situação de guerra. E em relação a isso, quanto ao conflito da Segunda Guerra Mundial, que foi o último momento de guerra em âmbitos mundiais que nós vivenciamos, foi necessária a ampliação do direito humanitário justamente para que as guerras não se deem de forma tão violenta e de forma, consequentemente, mais humana. E foi a partir dessa fundamentação, dessa motivação, que o direito humanitário teve seu surgimento. Para que se entenda o direito à guerra, e para isso eu gostaria de fazer essa ressalva de que a guerra ela é um direito dos povos, é necessário que se compreenda que não há como a sociedade conviver entre si sem que haja conflitos. Por isso que a guerra ela é um direito. Em relação a isso, o direito da guerra é pertencente ao direito internacional público, certo? E o direito internacional público se divide entre as vertentes da paz e da guerra. E em relação à guerra, ela se divide em duas situações, que é o jus ad bellum ou ius ad bellum e o ius in bello. Com relação ao ius ad bellum, ele diz respeito a simplesmente o direito de guerra desde que haja uma justificativa. Se você tiver uma justificativa para cometer guerra por meio dessa vertente do direito da guerra, você pode exercer esse direito. Caiu em desuso justamente porque não tem limitação, não tem uma regulamentação, causando assim um conflito muito intenso entre os povos. Já em relação ao ius in bello, ele trata do direito humanitário em si. Ele é o próprio direito humanitário internacional. E justamente por isso é que ele é o que é utilizado hoje em dia, justamente porque põe uma limitação aos povos, estabelece uma condição para a guerra, trata das guerras de forma mais humana, de forma menos violenta e etc. Com relação às convenções de Genebra, elas são a junção de tratados assinados entre 1864 e 1949. Que visavam cuidar dos civis nos períodos de guerra, nos períodos conturbados de conflito armado. Essas convenções visam a proteção daqueles que não participam da guerra, como, por exemplo, civis, o pessoal da saúde, os profissionais humanitários e aqueles que deixaram de participar da guerra, ou seja, tiveram um momento que participaram e depois cessaram essa participação por algum motivo, como exemplo, os militares feridos, os enfermos, os náufragos, os prisioneiros de guerra e etc. Compõe o núcleo do direito internacional humanitário que regula a condução dos conflitos armados. Essa é a fundamentação das convenções de Genebra, certo? Que regulam essa situação do direito humanitário, que trazem o direito humanitário no seu escopo. E é em relação a isso que há a questão das infrações graves. As convenções de Genebra, elas trazem a questão dos conflitos, das infrações graves. Aqueles que cometem uma infração grave em meio a uma guerra, eles são encontrados, julgados e podem até ser extraditados. Então, vejam como o direito à guerra é realmente regulamentado, realmente tem diretrizes, tem um comportamento que as nações têm que seguir para que não saia das limitações. Com relação à Convenção de Genebra de 1949, ela é a convenção mais recente, ela foi a última, né, das 4 convenções que existiram. É a 4ª convenção, sendo que anteriormente existiu a primeira em 1864, a segunda em 1906 e a terceira em 1929. A 4ª Convenção de Genebra possui 64 artigos que prevêem a proteção para enfermos e feridos, para o pessoal sanitário, para o pessoal religioso e para os transportes. Reconhece também os emblemas distintivos
e possui 2 anexos, com uma minuta do acordo relativa às zonas sanitárias e um modelo de cartão de identidade para o pessoal sanitário e religioso. Com relação à primeira Convenção de Genebra, que foi em 1864, essa protege os soldados feridos e enfermos. Com relação à segunda Convenção de Genebra, essa se restringe à proteção de militares feridos, enfermos e náufragos durante a guerra, principalmente, claro. Com relação à terceira Convenção de Genebra, que é de 1929, se aplica a prisioneiros de guerra, e a quarta Convenção de Genebra, que é a última, protege os civis, inclusive em território ocupado. As Convenções de Genebra se aplicam aos estados partes das convenções. Então, ela tem os seus efeitos adstritos aos países que decidiram, que optaram por seguir as convenções. E quanto aos protocolos adicionais que foram acrescentados nessas convenções, nós temos 3. O primeiro, ele regula conflitos internacionais. O segundo, conflitos não internacionais. E o terceiro, traz um distintivo adicional, um emblema distintivo adicional, que é denominado de cristal vermelho. Portanto, para finalizar, o direito humanitário internacional, ele nasceu com a intenção de regulamentar o direito de guerra justamente para que não hajam abusos, e esses direitos humanitários, esse direito humanitário, ele está previsto nas 4 convenções de Genebra e nos seus protocolos adicionais, que são esses 3 que eu acabei de citar. Basicamente é isso. E com relação ao histórico do direito humanitário, é necessário compreender que ele nasce dos costumes. Por isso que a sua definição traz que o direito humanitário internacional é um direito consuetudinário, justamente porque ele nasce dos costumes, ele não veio compilado em uma norma específica de primeira, não. Ele nasceu dos costumes. E é por conta disso que no momento histórico de primeiro momento, ele não teve muita adesão. Os países não aderiram de primeira. E foi a partir do século XX, com o suíço Henry Dunant, que o direito humanitário passou a ser respeitado, justamente porque ele criou um movimento de universalização do direito humanitário internacional. É isso, muito obrigada.